Fala pessoal, bem-vindo de volta aqui ao canal Campus Nerd. Nesse vídeo eu vou dar sequência aqui ao nosso curso básico de Linux, né? E o tema desse vídeo aqui é combinando comandos com o pipe, tá? Eu já coloquei também aqui uma colinha, né, com alguns comandos que a gente vai usar é, nesse vídeo. Vários desses comandos aqui eu já apresentei em aulas anteriores, e aqui eu coloquei alguns exemplos, né, dos comandos que a gente vai agrupar, né, com o pipe, para testar esses comandos, tá bom? Então eu vou mostrar meu terminal aqui. Eu já deixei alguns arquivos com texto, né, preparado aqui para a gente testar esses comandos, tá bom? Então vamos lá. O que, que é combinando comandos com o pipe, tá? Então é o seguinte, gente. Eu tenho aqui ó, alguns arquivos texto. Vamos pegar esse arquivo aqui, ó, nomes carros, tá? Então vou dar um cat nomes carros, tá? O que, que esse comando aqui ele fez? Ele pegou o arquivo nomescarros.txt, pegou o conteúdo dele, que é um conteúdo TXT, né, e imprimiu no meu terminal, tá? Então é um comando simples. Ele simplesmente pega o conteúdo e coloca no meu terminal. Se eu quisesse, por exemplo, deixar um pouco mais complexo, se eu quisesse, por exemplo, procurar nesse arquivo aqui todas as linhas que tem, por exemplo, a palavra Volvo, tá? Como que eu poderia fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso dar um cat nomes carros, né? Coloco aqui o caractere barra, né, uma barra vertical. Isso aqui é o que a gente chama de pipe, tá? Essa barra vertical aqui é o pipe, tá? E agora eu escrevo grep Volvo, tá? Ou seja, eu vou jogar no meu terminal o conteúdo do arquivo nomescarros.txt, mas só que antes de eu jogar, na verdade, né, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar todas as linhas que tem a palavra Volvo. E a partir daí, sim, o resultado final eu vou apresentar no meu terminal. Então eu vou dar um Enter aqui, ó. E aí, essa combinação de comandos, né, com o uso do pipe, né, o pipe é esse caractere, essa barra vertical aqui. Então, essa combinação de comandos fez o quê? Ele pegou o conteúdo do arquivo nomescarros.txt, procurou pela palavra Volvo, e aí o resultado ele mostrou aqui no meu terminal, tá? Então, isso aqui é agrupar comandos com o uso do pipe, tá? Aqui tem um comando, né? O resultado desse comando aqui eu jogo na entrada desse outro comando, né? E o resultado final desses dois comandos aqui eu jogo no meu terminal, tá bom? É, eu posso agrupar, digamos assim, de uma certa forma, infinitamente, infinitos comandos, tá? Então, eu posso escrever, por exemplo, comando 1, pipe, é, comando 2, né? Pipe, comando 3, pipe, comando 4, e assim vai, né? Até comando N, tá? Então, eu posso colocar uma quantidade bem grande aqui de comandos, né? E agrupar todos eles combinando, né? Através aqui desse caractere aqui, que é o pipe, que a gente chama de pipe, tá? Então, isso aqui é combinar comandos, tá? Com pipe, tá? Bom, vamos passar para um segundo exemplo aqui. Esse aqui foi um exemplo simples, né? Onde eu peguei dois comandos e agrupei com pipe, tá? É, vou pegar esse exemplo aqui, ó, o cat arquivo wc-l, tá? Então, por exemplo, olha aqui. É, aqui nesse arquivo nomes carros txt, eu tenho várias linhas, né? Então, o que, que eu quero fazer? Eu quero contar a quantidade de linhas que esse arquivo nomescarros.txt tem. Então, eu vou fazer cat nomescarros.txt, né? É, e a saída desse comando aqui, eu vou mandar para um outro comando, que é o quê? É o comando wc. O comando wc, ele pode, por exemplo, no caso do wc-l, ele conta a quantidade de linhas, tá? Então, quando eu executo aqui, ó, o que, que eu faço? O meu arquivo, né? O meu resultado foi 25, e isso significa o quê? Que esse arquivo aqui, o nomes underline carros.txt, ele tem 25 linhas, tá? Se eu quisesse fazer, por exemplo, contar a quantidade de caracteres, tá? Então eu dou um cat nomes carros txt pipe wc menos
caracteres, menos C, tá? Ó, 359, tá? Então, esse foi o nosso terceiro exemplo aqui, ó. Vamos pegar um outro aqui, ó. Eu vou pegar um arquivo, né, nesse exemplo aqui, ó, grep, palavra, né, arquivo, pipe, wcmsl. O que que isso significa? Eu vou pegar, procurar uma palavra em um determinado arquivo, tá? E para as linhas que eu achar que nesse arquivo que tem essa palavra que eu estou buscando, eu vou contar, então, a quantidade de linhas que tem essa palavra, tá? Então, vamos pegar um outro arquivo aqui, ó. Eu vou dar um cat no nomes pessoas. Opa. Aqui, ó, aqui nesse arquivo que eu criei aqui para vocês, eu tenho nomes de pessoas que são pessoas famosas, né, da história, tá? Então, eu vou fazer o quê? Vou procurar, por exemplo, pela palavra marco, tá? A quantidade de vezes que a palavra marco, tá, aparece nesse arquivo nomes. Arquivo nomes. Tá? Como que é o nome do arquivo aqui? É nomes pessoas, tá? Então, grep marco nomes pessoas, né? Pipe wc-l. Então aqui eu vou dar um enter. Olha só, ele achou apenas uma linha, né? Nesse arquivo nomes pessoas que tem a palavra marco, tá? Vou fazer um teste aqui, ó. Eu vou editar esse arquivo nomes pessoas, vi nomes pessoas.txt e vou adicionar uma outra linha que tem a palavra marco. Então, vi nomes pessoas, vou para o final do arquivo, tá? E vou colocar aqui, ó, Marco Antônio. Então, olha só. Agora, o meu arquivo nomes pessoas, ó, ele tem essa linha aqui, Marco Polo, e tem a última aqui, opa, aqui não, cat nomes pessoas. Ó, tem aqui, cadê? Ó, agora no arquivo nomes pessoas tem uma linha com a palavra Marco Polo e outra linha com a palavra Marco Antônio. Então, se eu fizer grep marco nomes pessoas, pipe wc-l, que ele vai fazer? Ele vai retornar o número 2. Por quê? Porque agora ele tem duas linhas com a palavra marco nesse arquivo aqui, ó, nomes pessoas, tá? Vamos passar para um outro exemplo aqui, ó. Esse terceiro exemplo aqui, ó, cat, eu vou passar o nome de um arquivo, e aí pipe sort, né? O comando sort, ele ordena, né? Ele ordena o conteúdo de um arquivo txt, tá? Então, por exemplo, novamente aqui, ó, vamos colocar cat nomes, não, um clear primeiro, cat nomes pessoas. Olha só, vocês podem perceber que esse arquivo, né, tem nomes aqui, mas esses nomes eles não estão em ordem, né? Então, se eu fizer aqui, ó, o comando é cat arquivo pipe sort, né? Então, cat nomes pessoas pipe sort. Olha, opa, ó, é porque eu escrevi at, né? Então, cat nomes pessoas pipe sort. Olha só, o que ele fez? Ele agora ordenou todas aquelas linhas lá, né? Então, Abraham Lincoln, uma linha que começa com a letra A, depois novamente A, aí depois ele vem aqui para a letra B, Beethoven, Buda, Charles Darwin e assim por diante, tá? Então, aqui no caso, por exemplo, né, cat é o nome do arquivo pipesort, eu tenho apenas um comando que foi dois comandos que foram agrupados, tá, com o pipe, tá? Vamos para esse outro exemplo aqui, ó, head-n40 arquivo pipe tail-n10, tá? O que que esse comando aqui, ó, não vou conseguir destacar para vocês, mas o que que esse comando aqui, ó, head, peraí, vamos colocar aqui, ó, peraí aqui, e vamos chegar um pouquinho para cá, vamos diminuir essa tela aqui, ó. O que que esse comando aqui, ó, head-n40, vamos colocar, vamos pegar um outro arquivo aqui que eu já preparei, que é esse arquivo aqui, ó, benefícios de aprender Linux 2, tá? Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, não, vai ser isso mesmo. Ó.
cat benefícios Linux 2, tá? Então, assim, eu peguei um texto da internet, tá? Falando sobre benefícios, né, de aprender Linux, tá? E eu coloquei aqui, ó, bem no início das linhas, coloquei números, tá? Então, e eu posso verificar também aqui, ó, aqui ó, meu copy, opa, paste, ó, que esse arquivo tem 58 linhas, tá? Então, o que eu vou fazer? Head "-n40" e o arquivo é benefícios 2, tá? O que esse comando aqui vai fazer? Ele vai pegar o comando head, né, eu também já falei em vídeos anteriores aí, ele apresenta, né, a cabeça, ou seja, as primeiras linhas de um arquivo. Então, aqui no caso, ele vai me mostrar as primeiras 40 linhas desse arquivo benefícios de aprender Linux 2, tá? Então tá aqui, ó, ele me mostrou aqui as primeiras 40 linhas, tá? Lembrando que esse arquivo tinha, acho que 58, tá? E aí, esse aqui é apenas um comando. Agora, quando eu agrupo esse comando aqui, usando o pipe, e aí coloco tail-n10, tá? O que eu vou fazer agora? Então, pipe tail-n10. Então, o que isso aqui vai fazer agora? O arquivo ele tem 58 linhas. Quando eu executo esse primeiro comando, tá? Ele vai mostrar as primeiras 40. Então, essas 40 linhas iniciais aqui, elas vão servir de entrada para esse segundo comando. Tá? Esse segundo comando aqui é o tail-n10. O que ele faz? Ele pega a cauda, né? Ou seja, eu vou pegar as últimas 10 linhas do que entrou para mim. Então, o resultado final é o quê? O arquivo benefícios de aprender Linux 2 tem 58 linhas, eu pego as primeiras 40 linhas aqui. Tá? Uma vez que eu peguei as primeiras 40, isso aqui vai servir de entrada para esse segundo comando. E aí, dessas 40, eu vou pegar as 10 últimas. Tá? Então, ele vai mostrar para mim ó, essas linhas aqui, ó, 31, 32 até a 40. Então, vamos executar? Olha só, ó, foi o que eu falei aqui para vocês. Ó, linha 31, linha 32 até a linha 40. Tá? Então, aqui, nesse exemplo, eu executei um comando, né, mas que na verdade é o agrupamento de dois comandos, né, o head "-n40", né, nome do arquivo, pipe tail-n10. Vamos pegar um outro aqui, ó. Aqui eu coloquei um exemplo aqui, ó, cat nomes *.txt, pipe head, vou escrever aqui, ó, clear, né? O outro comando é head cat nomes *.txt, pipe head "-n40, pipe cut-d aspas duplas, espaço, fecha aspas duplas, né, menos F1. O que isso vai fazer? Ó? Vamos ver aqui. Então, esse é o comando que a gente vai executar. Tá? Nesse comando aqui, tá, onde eu agrupei 3 comandos, né, aqui eu agrupei um cat, depois eu coloquei um head aqui e, por fim, eu coloquei um cut. Tá? O que esse comando grandão aqui vai fazer? Então, vamos lá. Então, vou apagar a tela aqui. Então, olha só. Aqui eu tenho 2 arquivos, né, que começam com nomes. Nomes _carros.txt e nomes pessoas.txt. Então, vou dar um cat nos dois. Cat nomes carros.txt. Ele tem nomes de carros, né? Ele tem aqui o modelo e o fabricante. Tá? Ele tem várias linhas. E no caso do arquivo nomes pessoas, cat nomes pessoas txt, eu tenho nomes de pessoas. Né? Esse arquivo aqui também não está ordenado. Tá? Então, quando eu fizer... outra coisa então, que eu quero mostrar. Ó. Se eu fizer ls-l nomes *.txt, o que ele mostra? Primeiro, ele mostra o arquivo nomes carros.txt. Tá? E depois ele mostra o arquivo nomes pessoas.txt. Tá? Então, vocês podem perceber aqui ó,
que ele fez, de certa forma, uma ordenação, né, dos nomes dos arquivos. Por quê? Porque eu estou procurando arquivos que começam com nomes asterisco.txt. Tá? Então, a listagem aqui primeiro é nomes, underline, carros, e depois nomes, underline, pessoas. Tá? Quando eu fizer cat espaço nomes asterisco.txt, o que ele vai fazer? O que é o resultado desse comando? Ele vai pegar, juntar o arquivo, o conteúdo do arquivo nomes carros, e na sequência ele vai juntar com o conteúdo do arquivo nomes pessoas. Tá? Esses dois conteúdos, né, nomes carros.txt e o nomes pessoas, a hora que estiver junto, ele vai pegar isso aqui e mandar para esse segundo comando aqui. Ó. Eu fiz um pipe, né, essa barra vertical é o pipe, e ele vai jogar para o arquivo head-n40, ou seja, ele vai pegar as primeiras 40 linhas. Tá? Só que tem uma coisa. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver quantas linhas tem o arquivo nomes carros. Então, wc-l nomes carros. Esse arquivo aqui tem 25 e vamos dar um wc-l nomes pessoas. Esse aqui tem 51. Então, quando ele agrupar o conteúdo desses dois arquivos, né, nomes carros e na sequência nomes pessoas, depois eu vou pegar esse conteúdo que está agrupado, né, esse arquivo, esse conteúdo em texto que está agrupado, e vou jogar para esse comando aqui, head-n40. O que esse comando head-n40 vai fazer? Desse conteúdo de entrada, ele vai pegar apenas as primeiras 40 linhas, ou seja, como a sequência aqui, para ele agrupar o conteúdo dos arquivos TXT carros e pessoas, ele vai pegar as primeiras 25 linhas do arquivo nomes carros, e depois ele vai juntar com as primeiras 15 linhas do arquivo nomes pessoas. Por quê? Porque aqui, ó, ele está pegando as primeiras 40 linhas do conteúdo que foi agrupado anteriormente. Tá? Então vamos fazer isso aqui? Ó, eu vou escrever apenas, ó, eu vou dar um clear aqui. Então eu vou dar um cat nomes asterisco.txt, vou dar um enter. Olha o que ele fez. Ele primeiro pega o conteúdo do arquivo carros. Está aqui, ó. Primeiro ele mostra o conteúdo do arquivo carros. Aqui tem 25, se não me engano, né? Que a gente fez uma contagem aí, tá até aqui. E aí ele junta com o conteúdo do arquivo nomes pessoas, beleza? Então, isso aí foi a saída do meu arquivo cat nomes.txt. Agora, se eu colocar um pipe aqui, ó, e head-n40, esse conteúdo grandão aqui, ele vai pegar apenas as primeiras 40. Então, olha aqui, ó, agora eu peguei todo o conteúdo do meu arquivo nomes carros, que vem até aqui, tá? Que são, se não me engano, 25 linhas, e depois, para completar as 40, né, do meu comando head-n40, eu pego mais as primeiras 15 do meu arquivo nomes pessoas. Então, está aqui. Tá? E para executar, então, para a gente ver o funcionamento, né? O que esse comando grandão que faz, né? O último trecho aqui é o cut-d, abre aspas duplas, espaço, fecha aspas duplas, menos F1. Ou seja, uma vez que eu tenha feito, gerado, né, esse conteúdo aqui, ó, né? Desses dois nomes aqui, desses dois comandos agrupados, né? Então, o conteúdo foi isso aqui. Esse terceiro comando, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar apenas o primeiro campo, tá? Ou seja, de cada linha, né? Desse conteúdo, ou seja, para as linhas que tiverem, por exemplo, apenas um nome aqui, ó, ele vai mostrar o nome. No caso aqui dessa linha, onde tem XC60 espaço Volvo, ele vai mostrar apenas o nome do modelo. Tá? Então, eu vou vir aqui, dar um pipe cut -d, aspas duplas, espaço, fecha aspas duplas, menos F1, né? Então, agora olha só, tá vendo? Ele pegou lá, agrupou os dois arquivos, o conteúdo dos dois arquivos,
esse conteúdo agrupado, ele pegou as primeiras 40 linhas, tá? Dessas 40 linhas, o que ele fez? Ele imprimiu apenas a primeira palavra, tá? Que é esse último comando aqui, ó, cult-d, espaço, -F1, tá? Então aqui, ó, ele mostrou apenas a primeira palavra aqui, ou seja, aqui em cima, né, tem o conteúdo do arquivo nomes carros, né? Ele mostrou apenas o modelo, e aqui embaixo tem o nome da pessoa, tá? Então é isso, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês, né, é o combinar comandos com pipe é isso aí, é você escrever comando, né? Comando 1, e aí o conteúdo dele, né? O resultado da execução desse comando, você coloca um pipe, aí você manda para um comando 2, tá? Aí esse comando 2 pega, trata esse conteúdo, o resultado ele manda para um comando 3, né? Aqui, ó, comando 3 e assim por diante, tá? E você pode combinar N comandos numa mesma linha do seu terminal, tá? Então aqui, por fim, comando N, tá? Então isso aqui é combinar comandos com o uso do pipe, tá? E lembrando que o pipe é essa barra vertical aqui. Isso aqui, pessoal, é muito interessante, é uma coisa, é um recurso muito utilizado aqui no mundo Linux, né? E quem for trabalhar aí com Linux futuramente, vai perceber que isso aqui é usado no dia a dia, tá? Então, eu recomendo fortemente vocês entenderem bem esse funcionamento aqui, esse recurso, né? Que é você agrupar os comandos com o uso do pipe, tá? Para vocês fixarem isso aí, tá joia? Bom, beleza, era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês gostaram do conteúdo aqui, deixem um like no vídeo, né? Se inscrevam no canal para receberem novas atualizações de vídeos que saírem, tá? E um abraço para vocês. Até mais.